Para se aprender matemática, não precisa de muita tecnologia. Vamos aprender do jeitinho que cai na prova? Vamos aprender com matemática no papel. Olá pessoal, essa é mais uma videoaula sobre fração. Se você ainda não assistiu nenhuma videoaula sobre fração, vai lá no final dessa videoaula que vai ter uma playlist sobre fração especial para você, certo? E o que é que vai ter lá? A videoaula, fração 1, fração 2, fração 3, assista todas que você ficar craque em fração, certo? Mas a videoaula de hoje é o quê? A gente vai aprender a comparar a fração, ó, comparando frações. Agora eu vou fazer essa videoaula 1, mais simples, mais direta, e a próxima videoaula eu vou fazer comparando frações, parte 2, com problemas contextualizados, certo? Então vamos lá, vamos começar, ó. Como é que a gente compara a fração? Comparar a fração é dizer qual é a maior e qual é a menor. Qual é a fração maior, qual é a fração menor, ou elas são iguais, certo? Eu tenho aqui 1/4 e 3/4. Qual fração é maior? Bom, pessoal, lembrando que aqui é o numerador e o denominador. Quando o denominador for igual, que é o caso aqui, ó, 4 e 4, quem vai decidir qual é a fração maior é o numerador, que é o de cima, certo? Quem é o maior? Numerador. Qual é a maior parte de cima? Esse aqui, ó, é o 3, certo? O 3 é maior do que 1. Então, essa fração é a fração maior. Lembrando, pessoal, esse negócio do maior, muita gente confunde o sinal, né? A boca aberta fica para o maior. Pronto, resumindo, certo? Para não ter muita confusão. Essa boca aberta fica para o maior. Se o maior fosse esse, eu faria assim, certo? O sinal? Tudo bem? Vamos para a próxima, entenderam? A lógica aqui, ó. Então, vamos lá. Aqui, quem é maior? 2/5 ou 1/5? Fica fácil. Por quê? Porque o denominador é igual. Então, quem decide quem é o maior é o numerador. Quem tiver o numerador maior é o maior, a maior fração. Lembrando que o denominador tem que estar igual para você usar essa regra, certo? Então, aqui, ó, o maior é 2/5. Por quê? Porque o 2 é maior que o 1, já que o denominador está igual, certo? Então, quando o denominador está igual, quem decide é o numerador maior, certo? Agora, vamos fazer aqui, ó. Nessa aqui, a gente não tem denominadores iguais, certo? São diferentes. Se você usar a lógica, o 8 é maior que o 7. Se você usar a lógica também, o 12 é maior que o 10. Aí você vai dizer, ah, o maior é esse. Calma, pessoal. Não é assim que faz. Aqui é uma regra totalmente diferente. E como é que a gente faz, professor? A gente vai tirar o MMC dos denominadores, certo? Do 10 aqui e do 12. Se você ainda não sabe nada sobre MMC, ou está com dificuldade, ou esqueceu, clica aqui que eu estou sugerindo para você, certo? Mas eu vou ensinar aqui também, ó. Tirar o MMC de 10 e 12. Como é que tira o MMC? A gente vai dividir pelo menor primo possível que divide um dos dois, ó. Então, o primeiro primo é o 2, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 12 dividido por 2 dá 6. Dá para dividir por 2 de novo? Dá. O 6 vai, ó. Então, a gente faz. 5 não é divisível por 2, repete. 6 dividido por 2 dá 3. Certo? O próximo número primo é o 3. E ele divide o 3 aqui, ó. Então, a gente continua. O 5 não é dividido por 3, mas o 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Nosso objetivo é que esse número aqui, ó, vire 1 e chegou, né? E agora, qual é o próximo número primo? É o 5. 5 dividido por 5 dá 1. E esse cara já é 1, repete, certo? Se você tem dificuldade, certo? Em MMC, assista a aula lá que eu sugeri. Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Você multiplica esses números aqui para saber o MMC. Certo, professor? E aí, o que é que eu faço depois que eu encontro o MMC? Eu venho, ó, boto o tracinho aqui dessa fração, boto o tracinho aqui dessa outra, tá vendo, ó? E boto o 60 aqui embaixo. Pronto. Agora, os denominadores estão iguais. Agora, a gente vai poder comparar melhor. Mas aí, e o numerador? Vai ser quanto? Como é que a gente vai saber? A gente vai dividir pelo de baixo, pegar esse 60, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Mesma coisa aqui, ó. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Vamos lá, vamos fazer, ó. 60 dividido por 10. 6. 6 vezes 7, 42. Facinho, né, pessoal? E agora, aqui embaixo, ó. 60 dividido por 12. 5. 5 vezes 8, 40. Então, essa fração é equivalente a essa e essa fração é equivalente a essa. Então, agora a gente pode decidir qual o maior número. Por quê? Qual a maior fração, aliás. Por quê? Porque os denominadores estão iguais. Quando os denominadores estão iguais, quem é que decide quem é o maior? O numerador. O numerador aqui é 42. Então, aqui é maior. Então, consequentemente, como são equivalentes,
o 7 décimos é maior do que o 8 dozeavos. E se você usasse a lógica, né? Você ia dizer que era esse que era maior. Mas, na verdade, a fração maior é essa, certo? Tudo bem? Então, vamos para a próxima? Sempre é de 2 em 2? Não, pode ser de 3, ó. Pode ser 3 frações se você comparar. Como é que faz? Ó? Denominadores diferentes. O que é que a gente faz? Mesma coisa, MMC. Então, vamos fazer um pouquinho mais rápido aqui, ó. 10, 3 e 5, ó. O 10 é divisível por 2, então a gente divide, ó. 10 dividido por 2 dá 5, o 3 não é, o 5 não é. Qual o próximo número primo? É o 3, ó. O 5 não é divisível, repete. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não vai, você repete. E o próximo é o 5. 5 dividido por 5 dá 1, vírgula. Esse 1 já virou 1 aqui, ó. 5 dividido por 5 dá 1. Pronto. Então, a MMC é só multiplicar esses números. 2 vezes 3, 6. Vezes 5, 30. Então, o MMC aqui é 30. Mesma coisa que a gente fez no outro, ó. A gente bota um tracinho para essa fração, um tracinho para essa fração e um tracinho para essa fração. E o que é que a gente faz agora? Mesma coisa, ó. A gente vai botar o 30 aqui embaixo, o 30 aqui embaixo e o 30 aqui embaixo que a gente encontrou aqui no MMC. E vai fazer o que aqui? Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Ó. Vamos lá? 30 dividido por 10, 3. Aí multiplica 3 vezes 3, 9. 30 dividido por 3, 10. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 5, 6. 6 vezes 2, 12. Olha aqui o que aconteceu. Esse daqui, agora que os denominadores estão iguais, a gente pode ver que o 12 é maior que o 10 e o 10 é maior que o 9. Então, a maior de todas é essa, a segunda maior é essa e a terceira maior é essa. Então, vamos botar aqui a boca aberta. Tá vendo? Para cá, ó, o maior. E a boca aberta aqui para esse que é maior que esse, tá vendo? Esse é maior que esse e esse é maior que esse. E a gente podia botar aqui também, ó. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido. Até uma próxima videoaula. Obrigado. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre simplificação de frações. Muitas vezes eu estou lá no 7º, 8º, até mesmo no 9º ano, e algumas vezes até no ensino médio você fala assim, vamos simplificar esta fração. Aí um aluno lá fala, não, simplificar não, é muito difícil. Não é difícil. Eu vou dar 2 exemplos para vocês e vocês vão ver que é muito fácil simplificar. Nesse primeiro exemplo, eu tenho aqui 24/30. Para nós iniciarmos uma simplificação, a primeira coisa que eu vou observar é se o numerador e o denominador são pares. Se eles são pares, isso significa que eu posso dividir ambos por 2. Então, 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. 12 quinzeavos, 12 é par, mas 15 não. Então, eu não posso continuar dividindo por 2. Eu vou pensar num próximo divisor comum entre eles. Então, eu vou pensar no 3. 12, dá para dividir por 3? Dá. 15, dá para dividir por 3? Também dá. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. 4 quintos. 4. Então, nós não conseguimos mais dividir esta fração por um divisor comum. Nós não conseguimos mais simplificar esta fração. Quando isso acontece, nós chegamos à fração irredutível. E o que é uma fração irredutível? É aquela fração que você não consegue mais simplificar. Existe uma outra forma de simplificação, que é a forma direta. Como assim a forma direta? Eu vou pegar o 24/30, ou forma direta, vou colocar aqui, ó. 24/30. Eu vou pensar no máximo divisor comum entre eles. Então, qual é o maior divisor comum de 24/30? Nesse caso, será o número 6. Então, eu posso fazer uma simplificação direta. 24 dividido por 6, 4. 30 dividido por 6,
5. E aí você já chegou à fração irredutível. Porém, se você não consegue fazer mentalmente o máximo divisor comum dos dois números, é aconselhável que você divida passo a passo. Primeiro você analisa se é par, e aí começa por 2, por 3, por 5 e assim por diante, tá? Um outro exemplo é o 45/60. Eu vou olhar, 45 é par? Não, não é par. Então já não é mais possível dividir por 2. Então eu vou pensar, 45 eu posso dividir por 3? Sim, eu posso dividir por 3. E 60? 60 é um número divisível por 3? Sim, é um número divisível por 3. Então, 45 dividido por 3 dá 15. E 60 dividido por 3 dá 20. 15/20. Eu posso continuar dividindo por 3? Não, eu não posso mais. Por quê? Porque 15 eu posso, mas 20 não. Então, eu vou pensar no próximo divisor comum entre eles. 15 e 20avos. Eles têm um divisor comum? Tem, que é o número 5. Então, eu vou dividir 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Cheguei à fração irredutível, que não é mais possível dividir. Se não é mais possível dividir por um divisor comum entre eles, você não consegue mais simplificar. Não conseguindo mais simplificar, acabou a conta. Você também pode fazer 45/60 na forma direta. Então, ou 45/60 na forma direta. Para fazermos na forma direta, você tem que pensar no máximo divisor comum entre eles. 45/60, o máximo divisor comum entre eles é o número 15. Então, 45 dividido por 15, 3. 60 dividido por 15, 4. 3/4, chegamos na forma irredutível, simplificando na forma direta. Mas, volto a dizer, se você não consegue achar o máximo divisor comum entre eles, é melhor você fazer passo a passo, porque aí você não terá erro. Uma outra coisa muito importante é você ir simplificando os números na ordem crescente. Então, você começou do menor, do 3, depois foi para o 5. Você não poderia ter começado do 5 e depois ido para o 3. Isso fica errado. Então, a maneira correta é você seguir na ordem crescente dos divisores comuns aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aprendido como simplificar as frações. Se você gostou, clique em gostei, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Muito obrigada, até o próximo vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo para vocês sobre como surgiram as frações. Eu vou contar uma pequena história de como elas surgiram e enquanto isso eu vou recortando algumas figuras aqui para depois nós fazermos as suas representações. Bom, as frações elas surgiram há mais ou menos cerca de 3.000 anos lá no Egito Antigo. Alguns agricultores egípcios tinham suas terras bem próximas ao rio Nilo. Em determinadas épocas do ano, as águas do rio Nilo subiam e aí elas elevavam a margem. Com isso, essas águas derrubavam as cercas que estavam limitando os terrenos dos agricultores. Com isso, eles tinham que fazer novas cercas para limitar seus terrenos. Para limitar os seus terrenos, eles usavam uma unidade de medida, por exemplo, com cordas. Só que eles observaram que essa unidade de medida nem sempre era correta. Por exemplo, para fazer uma cerca, um agricultor tinha que usar 6 pedaços de uma corda mais meio pedaço da corda. Então, 6 pedaços e meio. Isso fez com que eles começassem a utilizar um novo número chamado fração. Aí ficou um pouco mais fácil quando os hindus criaram o sistema de numeração decimal. E aí, utilizando as frações através do sistema de numeração decimal,
é possível até hoje nós resolvermos vários problemas matemáticos. Nós podemos fazer a representação fracionária através das figuras. Por exemplo, aqui eu tenho um triângulo, ele está inteiro, então eu falo que eu tenho um triângulo inteiro. Quando eu tiro uma parte deste triângulo, eu fiquei com meio triângulo, ou seja, metade, um meio ou metade. Uma parte de duas eu tirei do triângulo. Então, esta fração é representada por meio, metade ou um meio. Bom, agora vamos observar este círculo. Suponhamos que ele seja uma tortinha de chocolate. E eu cortei então essa tortinha em 4 partes. Se eu comer uma parte dessa tortinha, eu comi uma parte de 4, ou seja, 1/4. Se eu comer mais uma parte desta tortinha, eu comi 2 partes de 4, ou seja, 2/4. Se eu comer mais uma parte desta torta, eu vou comer 3 partes de 4. E se eu comer a última parte, 4 partes de 4, que seriam 4/4, ou seja, eu comi uma torta inteira. Então, nós podemos também representar desta forma. Ainda pensando em chocolate, vamos supor que eu tenha uma barra de chocolate e eu dividi essa barra em 6 pedacinhos. Se eu comer uma parte destas 6, eu vou falar que eu comi 1/6. Se eu comer mais uma, 2/6. Se eu comer mais uma, 3/6. Comi metade da barrinha, 3/6. Se eu comer mais uma, 4/6. Mais uma, 5/6, 5 partes de 6. E se eu comer a última, 6/6, 6 partes de 6, ou seja, comi uma barra inteira. Agora nós vamos observar essa representação nas figuras feitas na lousa. Bom, pessoal, se a fração representa a parte de um todo, nós temos aqui, por exemplo, ainda pensando em chocolate, nós temos aqui uma barrinha que foi dividida em 3 partes. Destas 3 partes, eu comi uma. Então, uma parte de 3. Uma parte de 3 ou 1/3. Toda fração vai possuir um numerador, que é este número que está em cima, e um denominador, que é o número que está embaixo. E este traço, que é o traço de quociente, que na matemática significa o resultado de uma divisão. Então, a fração, ela representa a parte de um todo, uma parte de um todo. Neste caso aqui, eu ainda estou com a barrinha de chocolate, só que agora eu comi 2 pedacinhos de 3, 2 partes de 3 ou 2/3. Fiquei com mais vontade de comer chocolate. Comi o 3º pedaço. Então, eu comi 3 partes de 3. Se eu comi 3 partes de 3, eu comi a barrinha inteira. Então, 3/3 vai ser igual a uma barrinha de chocolate inteira. O mesmo acontece com esta pizza aqui. Este círculo, vamos simbolizar que seja uma pizza. Vamos supor que a sua mãe comprou uma pizza e todos estavam com fome e comeram a pizza inteira, ou seja, 8 pedaços de 8, 8 partes de 8, 8/8, que foi uma pizza inteira. Agora eu quero mostrar para vocês um outro exemplo, um pouquinho diferente. Aqui nós temos 2 barrinhas de chocolate e ela foi dividida em 12 partes.
Eu comi os 12 pedacinhos da primeira barrinha, mais 2 pedacinhos da segunda barrinha. Isso significa que eu comi 14 pedaços de 12. Algumas pessoas vão perguntar, ué, não são 14 de 24? Não, não são 14 de 24. Por quê? Porque são 2 barrinhas distintas. Então, esta era uma barrinha que eu dividi em 12 pedaços e comi os 12. A minha segunda barrinha eu também dividi em 12 pedaços, só que eu comi apenas 2 pedacinhos. Então, eu comi 14 pedaços de 12, que foi o número que elas foram divididas. Para ser 24, este desenho não poderia estar separado. Teria que ser uma única barra dividida em 24 pedacinhos. Aí sim seriam 14 de 24, mas nesse caso não. São 2 barrinhas separadas, onde eu comi 12 mais 2, 14 pedaços de 12. E aí nós vamos observar a leitura agora. 14 pedaços de 12 são 14 dozeavos. Perceba que na fração você vai ler o primeiro número, o numerador, de uma forma normal. 1/3, 2/3, 3/3, 1/2, 8/8, 1/2. Passou do 10? 11, 12, 13, 25, 34, 40 avos. 14 dozeavos. Agora nós temos que ficar atentos também em relação aos denominadores. 10, 100, 1000. Por quê? 10 nós vamos ler décimos. Por exemplo, 9 décimos, 24 décimos, entre outros. 100 nós vamos ler centésimos. Então, por exemplo, 37 centésimos, 4 centésimos. 1000 nós vamos ler, por exemplo, 147 milésimos, 29 milésimos e assim por diante. 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos, 10.000 décimos de milésimos e assim por diante. E os demais avos, 14 dozeavos, 37 24avos e assim por diante. Exercício número 1. Você tem que lembrar o que é uma fração própria. Fração própria é aquela que o numerador é menor que o denominador. Exercício 2. Veja o exercício, que esse exercício ele é a indicação do vídeo ideia de fração. O que é uma fração? Então veja o vídeo para poder responder esta questão. Questão 3. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que multiplicar os 600 por 3, daí essa conta você vai ter que fazer a divisão por 5, daí você tem o resultado. Atividade 8 e 9, você vai precisar fazer o seguinte, fazer a comparação das duas frações. Então vai ter que igualar o denominador usando o procedimento aí do MMC, tá? Então, se tiver dúvida, reveja lá o vídeo sobre comparação de frações. Já no exercício 10, a gente vai ter que fazer o seguinte, calcular para João 1/3 de 30, já vimos nos outros exercícios anteriores aí, como é que eu faço isso. 1/3 de 30, então, para João, né, vai ter que fazer a multiplicação dessa fração, 1/3 de 30, e para Pedro, 9 décimos de 30. Também vai ter que fazer a multiplicação de 9 décimos por 30.
Daí você tem a resposta aí da maior distância e da menor distância. Atividade 4. Você vai precisar multiplicar 2.800 por 2, daí este resultado fazer a divisão por 10. Daí essa é a resposta do problema. Quanto que Gustavo aplica na poupança por mês. Atividade 5. Você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que somar as vitórias, as derrotas e o empate, que são a quantidade aí de partidas, né? Esse vai ser o denominador da fração. Daí ele pede para fazer uma fração pelos empates, né? Empate pela quantidade total de partidas. Então essa vai ser a fração. O numerador é os empates e embaixo é o total de partidas. Monte essa fração então. Atividade 6. É só fazer a representação da figura em forma de fração. Tá? Atividade 7. Você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que identificar para a Carolina e para o Marcelo a quantidade da fração, né? 18 por 20 para a Carolina e 24 por 30 para o Marcelo. E daí faz o seguinte, identifique para mim a fração irredutível. Exercício 11. No exercício 11 você vai ter que identificar as frações em uma reta numerada. Sugestão: pegue cada fração e faça a divisão que corresponde à fração. Por exemplo, a primeira fração ali, 12 quintos. Faça a divisão de 12 por 5. Daí você vai ter o número decimal e aí fica mais fácil para você identificar nessa reta numerada. Exercício 12. É feita uma divisão de um conteúdo, né, de um suco, pelas pessoas. Então essa divisão a gente vai ser representada por uma fração. 2 litros é o numerador e as pessoas, que são 5, é o denominador. Tá certo? Então represente isso na letra A. Na letra B, você vai ter que lembrar o seguinte, que 2 litros representa 2.000 ml. Então daí você vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer a divisão de 2.000 por 5 pessoas, tá certo? Aí você sabe qual o valor de ml de cada pessoa, desculpe. No exercício 13, você vai ter que fazer o que já foi feito nos outros exercícios aí. Ele está pedindo a representação de uma quantidade por fração. Então, Rodrigo, 1/6 de 3.000. André, 4/12 de 3.000. Juliana, 2/9 de 3.000. Certo? É só fazer esse cálculo, ok?